Verusca Santos, eu tenho mestrado e doutorado pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordeno hoje essa pós de terapia cognitivo-comportamental para a infância e adolescência. Eu quero bater um papo, né, com vocês sobre parentalidade, já que o nosso curso fala de criança e adolescente, então vai muito além do que seria o atendimento só para as crianças e adolescentes especificamente, né? Então, vamos lá. O que a TCC fala? A TCC se organiza, né? Aaron Beck trouxe a TCC para a gente, a terapia cognitiva na época, imaginando ou pensando em engrenagens, em 3 dimensões, pensamento, sentimento e comportamento. E nessas 3 engrenagens, a gente consegue entender ou consegue influenciar em absolutamente todos os outros processos do indivíduo. Então, a TCC surgiu com a seguinte premissa: se eu consigo entender que pensamento, sentimento e comportamento estão alinhados, e se eu consigo atuar em qualquer uma dessas 3 dimensões, eu consigo produzir alguma mudança efetiva. Então, isso é bem importante. Óbvio, ao longo do tempo, e a TCC está aí há muito tempo, ela foi-se, como a própria Ana acabou de colocar, a TCC foi se superando, o próprio Aaron Beck foi em diversos momentos reorganizando, mostrando várias coisas importantes que foram seguindo. No início ela chega muito cognitiva, muito fazendo reestruturação de pensamentos, né? Muito preocupada em consertar ou em modificar os comportamentos, por isso a gente chama a TCC de segunda geração, de primeira era só comportamento, a TCC, né, muito preocupada em mudar cognições, e as terapias contextuais, as terapias de terceira onda, muito preocupadas ou muito focadas com o processo, tá? Então, assim, no nosso curso, qual é o papel? A gente entende que a TCC é um esteio, é um pilar, é uma base para tudo que vem depois, né? Então, o próprio Aaron Beck hoje já reconhece, já olha a TCC, já fala das terapias processuais e já fala que a TCC também pode ser feita como um processo. Então, assim, a gente no nosso curso coloca toda a parte de fundamentos e de teoria da TCC, a gente explica a conceituação cognitiva, dá ferramentas, fala sobre essa conceituação, fala sobre a anamnese, sobre a entrevista clínica com os pais, a ida à escola, porque isso é uma parceria quando a gente atende criança, né? Orientação de pais, e eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, é algo presente no nosso programa inteiro, e quando a gente fala de parentalidade, que é o que eu vou dizer aqui, a gente está falando de orientar esses pais, de tentar mudar esse padrão ali no quente, porque a gente tem que entender que com criança e adolescente essa parentalidade está acontecendo. Se você atende um adulto, o adulto pode até falar sobre o que aconteceu com ele na infância dele, sim, porque as coisas que acontecem na infância não ficam na infância, né? Elas vão, a gente vai arrastando e carregando ao longo da nossa vida. Mas quando a gente fala de criança e adolescente, a gente tem que pensar e entender que isso está acontecendo ali. E é muito importante que o terapeuta, que o professor, que as figuras que exercem ali um papel de educar, de tratar daquela criança, de cuidar daquela criança, entendam isso, tenham isso em mente, para que a gente consiga modificar aquele ambiente e modificar, então, o que vem na frente, aí, ou o que vem pela frente para essa criança. Então, essa questão da parentalidade é importantíssima. A gente vai falando sobre isso ao longo do curso inteiro. Eu tento colocar os módulos, e em todos os módulos eu tento colocar orientação de pais. Então, nós temos um módulo de transtornos que fala de todos os transtornos, todos não digo, mas sim, eu tentei ser bastante abrangente nesse módulo, falo de disforia de gênero, falo de dependência de internet, falo de coisas novas e de questões bem inovadoras. Eu falo de psicologia positiva, não só no curso de TCC para adultos, mas no nosso curso de criança e adolescente. Falo de terapia do esquema, a gente fala de habilidades sociais, bullying, resiliência, e coloquei agora, né, exatamente para dar conta dessa questão dos processos, de uma TCC baseada em processos, aulas sobre DBT para criança e adolescente, ACT para criança e adolescente, uma aula sobre terapia focada na compaixão para criança e adolescente, e fiz uma aula de protocolos, gente. Então, eu explico alguns protocolos, protocolo Friends, o protocolo unificado que a Aninha estava apresentando aí, vários protocolos infantis de sucesso
para que vocês possam entender como é que funciona e criar o protocolo de vocês. Essa é a ideia do curso, que vocês saiam daqui instrumentalizadas para fazer seus recursos. Quem me escuta falar e quem escuta as minhas aulas sabe muito bem disso. Eu sou a maior defensora, produzam suas cartinhas, produzam seus materiais. É infinitamente poderoso quando a gente chega com o nosso paciente e produz o material que a gente vai usar, ou usa coisas simples, ou traz uns bonecos, ou traz alguma coisa. Eu trouxe protocolos de sucesso para que a gente entenda como é que esses protocolos são organizados para a gente atender as crianças, né? Eu quero falar de parentalidade, eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho sobre parentalidade. Então, o curso está lá, quem tiver, quem acreditar e quiser ver, eu tenho certeza que vai ficar feliz, porque a gente organizou um conteúdo muito bacana e de uma forma muito didática, e simples e objetiva. E aí, vamos lá. Parentalidade. O Winnicott já falava de parentalidade boa o suficiente, de um jeito bem psicanalítico, do seio bom, do seio ruim, aquela coisa bem que eu nem vou entrar muito, porque eu não vou saber explicar. Mas quando a gente pensa hoje, orientado pela TCC, orientado por essas dimensões de pensamento, sentimento e comportamento, orientado pelo que o Skinner mostra para a gente de reforço, né, reforço positivo, do que a gente quer ou do que a gente quer de comportamentos e de funcionamentos para as nossas crianças, a gente pensando numa parentalidade boa. O que é a parentalidade? É esse exercício de ser pai e ser mãe, é esse exercício de cuidar de uma criança, de assegurar para ela não só a questão fisiológica, né, a comida, a proteção, a casa, mas a educação, os valores, de se preocupar de criar um ambiente que seja um ambiente de desenvolvimento saudável. Eu acho que essa é a palavra. E a gente está cansado de saber que as crianças são muito esponjinhas, elas absorvem esse papel do meio ambiente, esse papel desse exercício, dessa parentalidade, é muito importante para o que vem aí das nossas crianças. Então, se a gente entender que essa casa, ou que esse ambiente onde essa criança é cuidado, né, é um ambiente seguro, é um ambiente que valida essa criança, que ouve, que consegue mostrar soluções, que consegue acalmar, que consegue falar sobre as ansiedades delas, acolher, ok, você está ansiosa, ok, você está triste, que valida as emoções. Isso é um ambiente, é um exercício de parentalidade infinitamente poderoso e importante. Só que, como eu disse lá atrás, isso está acontecendo para as crianças e adolescentes naquele momento, no quente, né? Então, essa criança chega no nosso consultório, chega na nossa sala de aula, e a gente tem que entender que isso está acontecendo, e que a gente, enquanto terapeuta, professor, médico, né, o papel que a gente tem na vida dessa criança, a gente precisa observar, opa, essa criança está me dizendo que ela é invalidada em casa, essa criança está passando para mim que a parentalidade dela está fraca, não tem conexão, não, ela não se sente segura. Então, o que eu preciso fazer? E essa é a pergunta de ouro, e se vocês saírem daqui entendendo isso, já fico feliz. Os comportamentos das crianças gritam, clamam, falam pelo o atendimento de uma necessidade emocional básica. Então, quando um pai chega para a gente e fala, meu filho dá ataques de perereca na rua, grita, berra, esperneia, e aí é hora da gente fazer essa pergunta para ele, ok, e o que esse comportamento do seu filho está clamando ou está querendo dizer para você? Que ele quer sua atenção, e ele está gritando por quê? Por limites, de que você precisa, pai, mãe, cuidador, dar um limite para esta criança. Então, assim, todos os comportamentos enviesados, difíceis, de desregulação emocional, têm uma mensagem, ou tem em seu bojo, ou tem por trás deles essa grande pergunta: qual é, o que está por trás, ou o que essa criança está clamando? Então, para a gente entender isso e fazer essa orientação para os pais, e a gente também entender para orientar a nossa prática clínica, e isso, gente, vale para absolutamente todas as abordagens. Eu estou sendo transteórica, como disse a Aninha aqui.
Estou falando sobre algo que, para quem atende criança e adolescente, precisa estar aqui na nossa cabecinha, numa gavetinha da nossa cabecinha, em algum lugar, e que a gente precisa ter acesso a isso e entendimento disso quando a gente vai numa escola, quando a gente fala com os pais e até quando a gente lida com os nossos pacientes e com as nossas crianças, ok? Então, vamos lá. O conceito de 5 necessidades emocionais básicas, que é importantíssimo para qualquer abordagem, tá? Antes dessas 5 necessidades emocionais básicas, se a gente levar em consideração aquela pirâmide do Maslow, a gente tem que entender que uma criança precisa de segurança, precisa de comida, precisa de proteção, né? Precisa de uma casa, de um lar, precisa disso, no mínimo. E isso é muito anterior. Então, falar de necessidade emocional básica sem ter isso atendido é sempre muito difícil, ok? Então, vamos à primeira necessidade emocional básica que a gente tem descrita aí na literatura, é conexão, né? Vínculo seguro. Criança precisa se sentir pertencente, se sentir segura, se sentir amada, se sentir apoiada, quer seja dentro da sua família, de casa, na escola, no clube, na rua. Ela precisa de cuidado, de se sentir aceita e estável. Então, se a gente pudesse pensar em 2 palavras para definir essa necessidade emocional básica, eu pensaria em disponibilidade e pensaria em constância. Esses pais, para que esta criança se sinta conectada, se sinta vinculada, precisam ser constantes nessa atenção, nesse cuidado ou nesse atendimento no senso de pertencimento e precisam estar disponíveis. Segunda grande necessidade emocional básica que precisa ser atendida: autonomia e competência. As crianças precisam se sentir autônomas e competentes ali no seu mundinho. É óbvio, você não vai chegar para uma criança, minha filha, aqui está a conta de gás, vai lá no banco pagar. Não, isso não é algo da autonomia e da competência de uma criança. Talvez de um adolescente, ok, mas de uma criança, não. De uma criança é organizar sua mesa de trabalho, fazer o seu dever de casa, apontar os seus lápis, arrumar a mochila, escolher sua roupa. Isso é uma coisa que dá tanta autonomia para a criança, poder escolher a roupa. E às vezes a gente vê alguns pais levando a criança para a escola ou até para terapia. Olha, hoje fulaninho veio vestido do jeito que ele queria, está parecendo uma árvore de Natal, mas veio do jeito que ele queria, botou uma blusa verde, um short amarelo, tá parecendo um louco. Aí eu digo, pô, mas que bom, foi você que escolheu, fulaninho? Que maravilha, tá vendo? Você consegue escolher sua roupa, muito legal isso. E a gente valorizar que eles tenham esse senso de competência. Nesta necessidade, a gente precisa fazer com que as crianças confiem que ela consegue fazer as coisas do jeito dela. A primeira necessidade foi conexão e vínculo seguro. A segunda necessidade, autonomia e competência. Vamos para a terceira necessidade, validação das emoções e das necessidades. A criança precisa ver que ela manda bem, que ela consegue ser ouvida, que ela consegue ser entendida dentro daquilo que ela está fazendo ali. Então, é importante que a gente elogie, é importante que a gente diga, pô, tá vendo, você conseguiu. Uma coisa é autonomia e competência, você escolheu a sua roupa e você colocou. Outra coisa é eu elogiar ou eu valorizar que você escolheu a sua roupa. Muito bom, tá vendo, você consegue, você pode. E vamos lá. E vamos seguindo. E quando ela tem esse elogio, ou esse reconhecimento, e ok, você pode ficar triste, você pode ficar feliz, validar essas emoções dela. Essa terceira necessidade é muito importante também. Quarta necessidade, limites realistas. É aquela que eu falei lá no início, né? A gente precisa fazer a criança entender que o que pode e o que não pode, as regras, né? É fazer com que a criança crie hábitos. As crianças, para se desenvolverem saudavelmente, precisam de hábitos, precisam obedecer padrões, precisam estar ali num lugar de que preciso me disciplinar minimamente, preciso controlar meus impulsos, aprender a controlar meus impulsos, preciso aprender a buscar gratificações de médio e longo prazo e não somente as gratificações de agora. Então, esta necessidade fala muito para a criança o que pode e o que não pode, e isso sim, gente, é muitíssimo importante. E a quinta e última necessidade emocional básica fala de lazer e espontaneidade, diversão. Criança precisa brincar, a gente precisa repetir isso para muitos pais. A gente vê, né, crianças, eu até lembro daquele desenho
né, do Pequeno Príncipe, daquela menina que tem uma mãe que abre um painel com 1 milhão de atividades que ela precisa desempenhar, e a menina tem aula de tudo, tem absolutamente todos os horários dela preenchidos. Cadê lazer e espontaneidade dessa menina? Ela quer fugir, ela quer ir conversar com o vizinho, ela quer falar sobre sonhos, ela quer desenhar. Isso faz parte do desenvolvimento saudável de uma criança. Então, não podemos nos esquecer disso. Cadê a brincadeira? Pai, mãe, cadê a brincadeira dessa criança? Você brinca com a sua filha em que momento? Alguns pais olham para mim, como assim? Eu tenho que brincar com os meus filhos? Nossa, como é importante um cuidador sentar no chão e brincar com a sua criança, com seu filho, saber o que ele gosta, né? Trazer para essa criança ali a oportunidade de ganhar, de perder com ele, de aprender algumas formas de jogar e de brincar e de se divertir, de reconhecer a gargalhada, o riso do pai e da mãe, que às vezes está tão estressado e que está tão absorvido ali pelas histórias ou pelo estresse do dia a dia que se perde ali. Né? Deixa eu só falar, essas 5 necessidades emocionais básicas, elas, quando preenchidas, são preditoras de um desenvolvimento infantil muito saudável. Quando não preenchidas, a terapia do esquema fala do surgimento de esquemas iniciais desadaptativos. Mas deixa eu só falar, essas 5 necessidades emocionais básicas não são uma patente da terapia do esquema, não. Ok, eu dou essa aula quando eu falo de terapia do esquema no nosso curso, mas a comunicação não violenta usa, a disciplina positiva usa, diversas abordagens falam dessas 5 necessidades emocionais básicas. Então, assim, ótimo, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, professores, absolutamente todo mundo que trabalha com criança consegue, ao entender sobre essas 5 necessidades emocionais básicas, usar isso no dia a dia e orientar pais, orientar a gente mesmo no nosso trabalho. Então, isso não é uma chancela da terapia do esquema. A terapia do esquema, de verdade, se orienta e segue a sua linha de atuação e de tratamento em cima dessas 5 necessidades emocionais básicas. Então, assim, o que eu queria deixar hoje aqui para vocês não dá para a gente atender criança e adolescente sem que a gente tenha em mente isso. A parentalidade está acontecendo agora, então é agora que eu tenho que intervir, eu preciso chamar esses pais para mudarem esses padrões, para mudarem esse ambiente invalidante, e para tentar fazer diferente agora, não esperar a coisa invalidar de um jeito que depois a gente precisa ficar apagando incêndio, que a gente precisa entrar em medicação, que a gente precisa realmente apagar incêndio mesmo, não me vem outra palavra aqui agora. Então, a ideia é fazer com que essa história de parentalidade consiga mudar. Dentro da terapia do esquema, a gente tem uma estratégia chamada reparentalização limitada. E eu sempre digo, quando a gente está atendendo crianças, a gente não deve, não é que a gente não faça a reparentalização, mas a parentalidade está acontecendo ali na hora. Então, a gente usa mais orientação de pais e conversa com esses pais e fala sobre essas 5 necessidades emocionais básicas, né? Tenta atuar no sentido de modificar isso na hora e não deixar para depois. Espero que vocês tenham gostado. Se a gente tiver essas necessidades na nossa mente, quando a gente estiver trabalhando com criança e adolescente, em qualquer lugar, a gente vai estar fazendo um excelente trabalho e vamos cuidar de orientar esses pais, orientar pais, professores e todos os profissionais que trabalham com as crianças. Lembra? Com a perguntinha de ouro, o que esse comportamento, o que está por trás desse comportamento desta criança?